Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje a gente vai fazer uma continuação da nossa análise técnica do dia 7 de outubro, ou seja, há 3 dias atrás eu fiz uma gravação de uma análise técnica onde nós falávamos sobre o preço do Bitcoin, se ele poderia continuar subindo e se ele iria até onde ele poderia corrigir. Eu acreditava que o Bitcoin ele poderia estar entrando em uma reversão de tendência de curto prazo, onde ele estava com uma grande queda e após essa grande queda ele poderia retomar um pullback para uma alta e continuação de alta aí, por causa da aproximação do halving cíclico do Bitcoin, também porque no final do ano, geralmente, historicamente falando, o Bitcoin ele tende a subir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor se inscreva, já dá um joinha e vem junto comigo na nossa análise técnica. Então pessoal, no último vídeo que a gente estava gravando, a gente falou sobre a retração de Fibonacci, que ele poderia dar uma corrigida, e eu acreditava que ele ia corrigir até 0.2 de Fibo antes de continuar subindo, mas ele corrigiu um pouquinho mais, ele chegou até 0.38 de Fibo, ou seja, no preço de 8.124 dólares, e logo depois ele começou a subir novamente. Então o que nós tivemos? Nós tivemos basicamente uma bandeira de alta. Nós tivemos um lastro, depois nós tivemos uma movimentação do preço do ativo e agora a continuação de alta aí agora com uma segunda continuação, uma segunda bandeirinha de alta. E eu acredito que cedo ou tarde, ele talvez aproximadamente aí em domingo, se aproximando com domingo, a gente pode ter mais uma alta, continuando esse movimento, tá? E essa zona de consolidação. Então até onde o preço do Bitcoin poderia corrigir para a gente aproveitar para fazer esse swing trade aí. Então a gente vai pegar agora a nossa retração de Fibonacci e vamos marcar na bandeira de cima. A gente já fez a bandeira de baixo e atualmente agora o preço vem se respeitando na 0,38 de retração de Fibonacci. Ele pode avançar um pouquinho mais, pode ser que ele já tenha um rompimento entre hoje e amanhã. E a sexta-feira também o preço do Bitcoin tende a ter uma grande movimentação, mas o que eu acredito é que ele pode continuar corrigindo um pouco mais, podendo testar aí o 0,5 de Fibonacci antes de subir, ou ainda naquele que seria o melhor ponto alvo para a compra de bitcoins, pensando que ele vai continuar subindo no longo prazo, tá? Então que seria no 0,618 de Fibo, ou seja, o preço do Bitcoin ele poderia facilmente aí dar uma correção até 8.349 dólares. Então antes de continuar subindo, então esse para mim seria o melhor alvo de compra de bitcoins em caso de uma possível continuação de alta. E por que eu acredito em alta? Porque eu faço muito, e vocês já devem saber, ou quem não sabe, quem está me conhecendo pela primeira vez, eu gosto muito de fazer price action, que é utilizar um gráfico limpo e fazer uma análise bem limpa e bem simples de entender. Não tento mais utilizar uma grande quantidade de indicadores, porque os indicadores eles muitas vezes trazem informações falsas ou informações que podem nos levar a tomar medidas erradas. E eu acredito que o preço do Bitcoin, depois que ele teve esse ombro, cabeça a ombro invertido, ele poderá começar a subir. E eu acreditava também que por causa da falta de tentativa de rompimento de um suporte mais inferior, ou seja, do valor de 7.800, o preço do Bitcoin poderia finalmente voltar a reagir. Mesmo assim, estamos distantes daquela linha de tendência de alta mestre que eu falo, né, que o preço do Bitcoin ele poderia facilmente voltar a testar os 6.200 dólares, mas nem sempre acontece o que a gente quer. O mercado ele não faz o que a gente quer, o mercado faz o que a manada tá mostrando pra gente, tá? Então se a gente tiver um rompimento agora, e esse rompimento vai ser muito importante, se a gente tiver um rompimento, você pode ver aqui que nós temos um volume que está segurando o preço nessa faixa aqui, tá? Onde tem um grande volume de negociação. Se a gente tiver um rompimento dessa resistência dos 8.700 dólares, tá? Se tiver o rompimento dessa resistência e repetir um movimento parecido com esse movimento anterior, ou seja, a gente de fato tiver uma bandeira de alta aqui e ele tiver um rompimento, a gente pode sim buscar facilmente os 9.000 dólares novamente. A gente pode surfar pelo menos aqui, ó, até 9.500 dólares,
onde seria aí um volume um pouco maior, teria uma quantidade de volume que poderia segurar um pouco o preço em uma determinada resistência. Se a gente pegar e fazer uma projeção de Fibonacci, não utilizando agora uma retração, mas utilizando uma projeção, levando em conta que esse aqui poderia ser uma bandeira, né, de alta, e ele continuar subindo, eu vou colocar aqui, nós teríamos então basicamente que pegar, provavelmente surfar essa ondinha aqui, ó, que seria a onda 3, que seria essa daqui, nessa zona azul, e a gente encontraria o preço do Bitcoin a esses patamares, então 9.300, entre 9.300 e 9.200 dólares o preço do Bitcoin pode chegar a valer, caso a gente tenha um novo rompimento de alta a partir dessa semana ou deste final de semana. Eu acredito muito no rompimento, eu acredito que nós estamos em uma tendência de alta, tá? Em tendência de bullish, que a gente chama, muito não só por causa do sinal técnico dessas bandeirinhas, né? Essas bandeirinhas de alta, que nada mais são do que zonas de acumulação para continuar o movimento. Então, o preço do Bitcoin começou a partir do dia 7 de outubro, ele começou a voltar a subir novamente, teve um rompimento dessas primeiras resistências mais fortes aqui, teve a acumulação, a zona de acumulação, e agora ele rompeu a segunda resistência, que agora pode ser um suporte para ele pegar uma força maior de subida. Então eu acredito nisso, eu estou acreditando que nós vamos subir novamente ao preço do Bitcoin aos patamares dos 9.000 dólares, talvez até 10.000 dólares, ou a gente ainda consiga ter um rompimento mais forte do que isso. Vai depender ainda muito da especulação, porque o maior volume que nós temos de segurar um preço em caso ele venha a subir seria o valor de 10.000 dólares. Então ele poderia fatalmente em menos de uma semana voltar a valer 10.000 dólares se ele continuar nessa projeção, nesse movimento. Uma coisa só que também que me chamou a atenção aqui é em relação ao volume. Quando a gente tem uma grande queda de volume, nós tivemos aquele alto volume quando ele toma uma decisão, ou seja, a gente já sabe que o preço do Bitcoin, quando ele tem uma diminuição gradativa do volume ao longo do tempo, ele vem se espremendo até que chega um ponto que o mercado ele toma uma decisão, e quando ele toma uma decisão, seja para cima ou seja para baixo, ele estoura o volume, mostrando uma grande força de negociação naquele momento. E nós novamente, logo depois desse pico de alta que tivemos e desse pico de volume alto, nós estamos vendo o volume novamente cair repentinamente, podendo aí assimilar essa zona de acumulação e continuar o movimento de alta. Então, na minha opinião, nós vamos ter alta no Bitcoin. O que pode acontecer em caso de ele não subir e ser uma retração para uma queda, tá? Se fosse uma retração para uma queda, então a gente poderia traçar aqui uma retração de Fibonacci e a gente poderia colocar aqui, ó. Então uma direção de queda. Vamos botar mais assim, tá? Então ele poderia chegar no máximo aqui em cima, e aí ele teria que voltar a continuar caindo. Mas como ele já passou dessa fase de retração, ou seja, se ele fosse continuar caindo, partindo desse dia aqui, se ele fosse respeitar isso aqui e continuasse caindo, fazendo ondas de queda, né, ele não teria essa alta aqui, pessoal. Então ele não teria essa última alta que tivemos no dia de ontem, tá? Ele teria que provavelmente interromper o seu respiro, né? Pelo menos a 0,78 a 0,61 de Fibonacci, sendo que essa faixa aqui é a principal zona de que ele teria que tomar uma decisão, tá? Então, se ele fosse cair, continuasse caindo, ele teria que ter tomado a decisão não 90%, mas 70% das chances ele teria que tocar aqui. E aí ele teria que bater ali o preço do ativo, teria que bater aqui, tá? Ele teria que bater aqui e continuar caindo. Como não aconteceu isso, eu comecei agora a mudar a minha ideia sobre o preço do Bitcoin. Eu acredito que ele vai buscar voos maiores, tá? Claro que eu posso errar, eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão, mas eu estou operando dessa forma, estou esperando agora, aguardando pacientemente eles continuar subindo. E o meu stop está aqui, ó, pessoal, já vou compartilhar com vocês onde está o meu stop, 8.285, tá? Então, se o preço ele começar a despencar de valor e começar a testar esse suporte mais baixo aqui, eu colocaria ainda aqui um pouquinho mais abaixo, tá? Eu coloquei em 8.250 para ser mais exato.
Foi ali que eu botei o meu stop, caso ele toque, e provavelmente ele vai continuar caindo, tá? Se ele continuar esse movimento de alta, ele vai parar logo mais ou menos aqui pelo menos nessa zona aqui, ó, que seria uma zona de retração de Fibonacci mais segura de todas, sabendo que mais de 50% das vezes o preço ele toca o 0,61 de Fibonacci e continua subindo, continua o movimento de onda. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e bons trades para todos nós.